Olá pessoal, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula sobre amebíase. Bem, nessa aula vamos concluir. Falamos um pouco sobre agente etiológico na última aula, falamos dos sintomas também da doença. Nessa aula vamos falar da transmissão e da forma de contágio dessa parasitose. Bem, vamos lá então? Aqui o que nós temos. Bem, como é que o indivíduo contrai essa infecção, né? Ele vai contrair ao ingerir o alimento, frutas e verduras, contaminados aí com o cisto. É a única forma que vai contaminar o alimento. Essa forma chamada de trofozoíta, ela tem uma sobrevivência muito limitada no ambiente. Então, quando é eliminada, por exemplo, em fezes diarreicas, ela morre logo depois. Então, não dá tempo de uma pessoa, por exemplo, ingerir um alimento que esteja contaminada com a forma de trofozoíta. Mas a forma cística não, que é a forma de resistência do protozoário, ela pode permanecer no ambiente por muito tempo, tá bom? Então, seja água, seja alimento ingeridos com um cisto, o indivíduo vai desenvolver o quadro típico da infecção. É claro que em muitos casos o indivíduo pode não apresentar sintomas algum, mas é assim que se adquire, tá bom? Para entender melhor isso, vamos falar do ciclo biológico do protozoário. O ciclo é monoxênico, então significa que só um hospedeiro é necessário, né? Lembra que quando tem dois ou mais hospedeiros, nós chamamos de heteroxênico. O protozoário necessita de dois ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Para entender isso aqui, ó, como é que ocorre, deixa eu aumentar aqui a figura para que você possa ver. Então, o que está bem na extremidade aí superior é o cisto maduro. Identifica o cisto maduro que tem 4 núcleos, né? Já sofreu um processo de divisão do núcleo. Esse tipo de divisão celular é chamada esquizogonia, na qual primeiro se divide o núcleo da célula, né? Então, por mitose, você tem um núcleo gerando 2, depois 2 gerando 4. Fica esses 4 núcleos sem ocorrer a divisão do citoplasma. Então, o cisto maduro caracteriza por apresentar exatamente os 4 núcleos. Essa é a forma do cisto maduro. Aquele que tem 1 ou 2 apenas núcleos, ele é imaturo ainda, tá bom? Bem, então o indivíduo, ao ingerir, aí no 1, observe ingestão, água, alimento, ele vai atravessar aí a boca, né, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e vai aí na porção do intestino grosso. No intestino grosso, ele vai desencistar e dar origem ao trofozoito, que é essa forma apontada aí pelo número 3, né? Observe lá a colonização desse protozoário, intestino grosso, diferente da giardia, que é intestino delgado, conforme nós já falamos, né? Então, essa forma aí, ela vai causar os sintomas intestinais. Então, dor abdominal, vai causar a diarreia, vai causar aquele quadro, eventualmente, de febre, de flatulência, né? Pode provocar também uma peritonite, pode provocar uma apendicite. Embora, quando isso ocorre, já indica que algo está mais sério, né? Mais grave, ok? Mas se ficar por aí mesmo, nós temos uma doença intestinal. Embora na primeira parte eu tenha falado que isso é extraintestinal, mas eu faço uma correção. A extraintestinal é quando já tem lesões hepáticas, né? Como você pode ver aí na parte C, que está apresentado de vermelho. Então, nessa seta vermelha indica que o protozoário invadiu o intestino, passou para a corrente circulatória via hematogênica, né, via corrente circulatória, no fígado, para o pulmão, cérebro, ele deve causar o problema. Então, essa aí é a forma extraintestinal, que é a forma grave da doença. Okay? Então, esse protozoário, na sua forma de trofozoíta, é que vai causar tudo isso. Mas ele também se divide, não é? Ele divide uma divisão binária, longitudinal, aí, formando duas. Então, enquanto que um cisto dá origem a 8 trofozoítos, cada trofozoíto, quando entra em divisão, formam-se 2 também. Então, esse processo de colonização, em que ele está com a alimentação abundante, sem nenhuma resposta contrária, né, do seu hospedeiro, ele vai se multiplicar, causando esses problemas aí, dos mais simples até os mais graves.
ok? Bem, aí se ele caminha, por assim dizer, né, se ele distancia em direção à porção final do intestino grosso, apontado aí por 4, observe o número 4, está um pouco mais distante, né? Mais próximo já ali do reto e do ânus, ele vai se incistar. Então, a forma de trofozoita se transforma, por assim dizer, na forma de cisto. O cisto vai sofrer as esquizogonias, né, que é essa multiplicação do núcleo, e vai ser eliminado para o meio ambiente, né? Essa forma, então, no meio ambiente, é que vai contaminar o alimento e vai, naturalmente, infectar outro indivíduo. Então, essa é a forma de contágio, ingestão de água e alimentos contaminados com cisto, e o cisto maduro. Okay? Isso que está apontado aí como um triângulo, né, indica a forma infectante e a forma também que a gente vai diagnosticar. O diagnóstico é baseado na identificação, geralmente, do cisto do protozoário, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso assunto, o que nós temos em seguida, né? Vamos entender a próxima parte, que é prevenção. Tá, você não quer contrair essa infecção, né? O que deve fazer? O que deve ser feito? Né? O que as pessoas devem fazer? Uma parte importante da saúde pública é exatamente educar a população, né? Sobre os cuidados com o alimento. E vamos falar da prevenção, depois vamos falar sobre o diagnóstico e o tratamento, tá bom? Que é o mais relevante aqui, né? Então, o indivíduo que vive em um ambiente onde não há saneamento básico, né, não há saneamento básico, ele está sujeito não só a essa doença, a muitas outras, né? Muitas outras doenças que são veiculadas pela água, veiculadas pelo alimento contaminado. Aí nós temos muitas viroses, muitas bacterioses, protozooses, verminoses. A população pode sofrer por tantas doenças porque o poder público falha, né? Exatamente em estabelecimento dessas obras tão importantes, que é de água encanada, água de qualidade, destino adequado dos dejetos humanos. Então, essa figura superior aí que você pode identificar, né, é exatamente isso, fornecer água de qualidade para as pessoas, dar destino adequado dos seus dejetos, né, e não forçar essa população a obter água de uma fonte contaminada, como, por exemplo, uma cisterna construída próxima de uma fossa, ou uma água de um riacho que recebe dejetos humanos, né? Então é natural que populações pobres sofram muito. E no nosso país, 50 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Bem, mas cuidar também, né, um cuidado pessoal que devemos fazer é lavar muito bem as mãos ao manusear, ao manipular alimentos, deve lavar muito bem as mãos. Lavar esses alimentos, lavar muito bem o alface, né, as verduras que você consome. Lavar, pessoal, usando detergente. Isso é uma coisa tão simples, todo mundo tem, né? Pode lavar o alface com detergente, não tem problema nenhum. Lavar as frutas com detergente também. Passa o detergente, já lava, bem lavado, é água corrente, pronto, fica limpo, ótimo para comer. Mas se você não estiver inseguro, pode colocar hipoclorito, né? Hipoclorito de sódio, mais ou menos aí 10%, né? Você pode colocar, faz uma solução, mergulha o seu alface, o seu tomate, as verduras que você vai comer cruas e deixa lá por 10 minutos. E aí não só protozoários, mas também muitos ovos de vermes e bactérias vão morrer sobre essa solução. Então é muito simples, né? Então você lava as mãos, lava as frutas, lava as verduras, que você vai evitar uma doença como essa, bem como muitas outras também. Bem, a outra é tratamento dos doentes, que pode ser indicado aí também. Então, pessoas que têm infecção, elas devem ser diagnosticadas, receber o resultado, receber o tratamento, né, e as instruções para evitar que outras pessoas também contraiam a infecção. Beleza? Então, isso é a prevenção. Cuide para que você também não tenha nenhum desses problemas, ok? Bem, e para finalizar essa aula, vamos falar sobre diagnóstico e tratamento, né, dessa importante parasitose, ok? Então, o diagnóstico, como é que a gente faz? Primeiro é esse exame parasitológico de fezes, né? O exame parasitológico de fezes, nós temos algumas técnicas
Existem vários vídeos no YouTube que ensinam essas técnicas, como, por exemplo, a de Hoffman, né, e a de Faust, está representada na figura aí, ó, sedimentação espontânea de Hoffman. Então, você coloca as fezes, primeiro faz uma filtração do material, né, como se pode indicar. Nós temos uma amostra, foi diluída, ela foi filtrada em gase, colocada nesse recipiente, né, nesse cálice aí de decantação. Os cistos vão decantar, vão para o fundo, retira isso do fundo, né, do cálice, coloca numa lâmina, cora, certo? Cora e observa. Pronto, se tiver o cisto, está o diagnóstico. Muitas vezes o indivíduo pode encontrar um cisto de uma outra ameba, né? Se chama Entamoeba coli, que não é parasito, né? Ele é um comensal do nosso intestino. É importante, então, distinguir. O laboratorista lá tem que saber distinguir entre um e outro e as características morfológicas que falamos na aula passada, aliás, agora mesmo, servem para isso, né? Certo? Então, esse é o exame parasitológico de fezes. Pode ser sedimentação de Hoffman ou centrífugo flutuação de Faust. Isso aí é o exame parasitológico, significa encontrar o cisto e identificá-lo, tá bom? Distinguindo de outras formas que eventualmente o indivíduo pode ter. O outro que é muito eficiente, né, mas que custa caro, é o imunológico. Por exemplo, esse que detecta a resposta imunológica, a segunda figura de baixo aí mostra a reação chamada ELISA, né, e no qual você identifica uma resposta imunológica do indivíduo, se ele tem anticorpos contra o parasito. Né, encontrou a resposta imunológica, ele tem ou teve a infecção. Né. Esse é um problema, porque se a gente faz só esse exame, a gente pode acabar tendo um problema de uma pessoa que já teve a infecção, não está tendo a infecção agora, nesse momento, né? Agora, se ele tem um parasito nesse momento, ele pode estar com a infecção. Bem, mais ou menos de 7 a 14 dias, a gente encontra uma resposta imunológica, então é um período em que o indivíduo pode estar passando pela infecção também, e é muito mais eficiente do que a anterior. O método molecular, que é o PCR, identificando o material genético do protozoário, também pode ser utilizado, embora seja caro, não é muito comum na prática laboratorial de um país como o nosso. Os países ricos, eles costumam fazer isso com mais facilidade, tá bom? Então, ELISA e PCR são exames caros, né? Geralmente estão distantes da nossa prática laboratorial brasileira, tá bom? Então, aí está representado nessa figura, o primeiro seria o método de Hoffman, o segundo seria ELISA e o terceiro seria o PCR, né, a reação em cadeia da polimerase, no qual a gente identifica o material genético, especificamente um gene que codifica as proteínas do ribossomo, assim, a proteína 18S, né, um fragmento aí do ribossomo, uma proteína importante, é o gene que codifica essa proteína. Então, a gente pode usar esse fragmento para identificar se o indivíduo tem ou não a infecção. Okay? Então, esse é o diagnóstico. Bem, o tratamento. Uma vez que você tem a infecção, foi diagnosticado, qual que é a recomendação? Fazer o tratamento. Então, o médico vai recomendar qualquer um desses medicamentos utilizados aí. Bem, de graça na rede pública, não é? E baratos para serem comprados quando particular. Aqui uma observação interessante, que é desse medicamento chamado iodoquinol. Ele é usado para tratar infecções assintomáticas, né? O indivíduo tem a infecção, mas não tem sintoma, pode usar o iodoquinol. Mas quando você usa o metronidazol, que é um medicamento mais potente, né? Para a fase aí crônica e mais séria da doença, ok? Bem, é isso, pessoal. Continuando o nosso tópico, então, encerramos essa aula falando sobre amebíase. Espero você na próxima aula, beleza? Falar de parasitologia e de outras doenças que eu e você podemos contrair. Até mais, tchau!